Nos temas passados, a gente trabalhou aqui a temática do Espírito Santo no livro de Atos. E nesses 2 dias que vamos estar juntos aqui, nós vamos trabalhar a primeira mensagem angélica, somente a primeira. Então, nós vamos trabalhar a primeira mensagem angélica, parte 1, hoje. E amanhã, nós vamos trabalhar a segunda mensagem angélica, parte 2. Hoje está aqui, não sei se vocês perceberam, mas tem uma pessoa aqui também conosco, ele é daqui de Campo Novo, no distrito, o Luciano também. Ele batizou agora no Caleb, e eu estava lá no culto falando para as pessoas lá que a gente ia transmitir a mensagem, e ele acabou pedindo para participar também, enviar o link, está conosco aqui. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, Apocalipse 14. Pegue aí a sua Bíblia e acompanhe aqui o estudo da palavra de Deus. Ok, então vamos aqui, a primeira mensagem angélica, parte 1. Muito bem, Apocalipse 14, versos 6 e 7, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vamos parar aí. Então, João, ele tem uma visão e ele vê que tem um anjo voando pelo meio do céu. Anjo, você já sabe, né? É mensageiro, significa mensageiro no livro do Apocalipse. E esse anjo, esse mensageiro, João percebe que ele tem um evangelho eterno. Um evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra. Né? E ele vai dizer que é a cada nação, tribo, língua e povo. Então, esse anjo tem um evangelho, e esse evangelho tem uma mensagem. E o título da nossa mensagem é a dinamite de Deus para a salvação. Esse é o título da nossa reflexão aqui, a dinamite de Deus para a salvação. Então, a gente percebe que João vê um anjo voando pelo meio do céu, e esse anjo tem um evangelho. Mas a questão é, o que é o evangelho? Essa é uma pergunta fundamental para a gente poder compreender melhor a palavra de Deus. O que é o evangelho? Né? E aí nós vamos descobrir aqui dentro da palavra. O que é o evangelho? Qual a importância dele para o ser humano? Bom, aqui na palavra de Deus tem uma definição do que é o evangelho. Eu quero convidar você para Romanos, capítulo 1. Abra sua Bíblia lá em Romanos, no Novo Testamento, no capítulo 1. Paulo traz uma definição aqui para nós do que é o Evangelho. O Evangelho. Então, Romanos, capítulo 1, versos do 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Romanos 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado, verso 4, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber quem é? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, queridos, o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é mais que uma definição no dicionário, né? Uma boa notícia, a gente geralmente fala. Mas, segundo Paulo, o Evangelho é a pessoa
de Jesus Cristo. O Evangelho, vou repetir aqui, é a pessoa de Jesus Cristo, segundo o apóstolo Paulo. Porque ele diz que foi separado para o Evangelho de Deus. Começa dizendo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, ao qual foi por Deus prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Com respeito a quem? A seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E ele foi designado filho de Deus com poder. Com poder. Então, ele vai dizer a saber a respeito de Jesus Cristo. Então, veja, o Evangelho é mais que uma definição de boas novas. O Evangelho é a pessoa de Cristo. Não sei se você lembra no livro de Lucas, quando o anjo chega para os pastores e diz, olha, eu vim trazer a vocês uma boa notícia. Eu fico imaginando o diálogo ali e os pastores perguntando, mas que boa notícia é essa? E aí o anjo diz, olha, é porque nasceu o Salvador, Cristo Jesus, o Senhor, e ele salvará o seu povo. Então, o Evangelho é a pessoa de Cristo. Isso significa o quê? Isso significa que a primeira característica da mensagem do anjo lá de Apocalipse, da primeira mensagem angélica, é a salvação pela graça mediante a fé em Jesus. A primeira característica da mensagem angélica é a salvação pela graça. Geralmente, quando a gente lê o Apocalipse 14, né, as mensagens angélicas, a gente dá mais ênfase no juízo de Deus. Lá tem essa mensagem também. Chegou a hora do juízo, essa é uma mensagem que o anjo prega. Mas a primeira característica, queridos, da mensagem angélica é a salvação mediante a fé em Jesus. A salvação pela graça. Por quê? Porque Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 2, quero convidar você a abrir lá também. Efésios, capítulo 2, Paulo, ele diz o seguinte. Olha o que Paulo afirma aqui. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, pela graça nós somos salvos. A graça de quem? Logicamente, a graça do Senhor Jesus Cristo. É ela que nos salva, é ela que nos resgata, é ela que nos transforma. Então, a primeira mensagem angélica a primeira característica da mensagem angélica é a salvação pela graça. E a graça de Jesus, ela é poderosa para salvar qualquer pessoa. A graça de Jesus, ela é poderosa para resgatar qualquer ser humano da face da terra. Só assim, só basta assim ele permitir. E tenho certeza que a graça de Jesus é poderosa para salvar a sua vida também hoje. E transformar você também hoje. Quero voltar com você lá em Romanos capítulo 1, a gente analisar lá os versos 16 e 17. Todo mundo ouvindo, né? Eu espero que sim. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim a palavra de Deus. Pois não me envergonho do evangelho. O evangelho mesmo, a gente já viu, a pessoa de Jesus Cristo, Paulo falou. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, Paulo falou, eu não tenho vergonha do evangelho, não tenho vergonha da pessoa de Cristo. Por que não tenho vergonha? Porque é o poder de Deus.
Jesus é o dinamis, porque a palavra poder aqui, a palavra grega é dinamis. Jesus é o poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que em Romanos capítulo 1, Paulo diz também, vai dizer também que Jesus é o poder de Deus, o poder de Cristo, é o poder de Deus o Pai para a salvação. Então, a primeira característica, repetindo, é a salvação pela graça, mediante quem? A fé de Cristo, a fé em Jesus. E é interessante isso, queridos, que Jesus é o poder de Deus para a salvação, porque no livro de João, eu quero convidar você para ir lá, 1 João 3, versículo 8. Eu não sei se você está dando para entender aí, eu espero que sim. 1 João, capítulo 3, verso 8. Olha o que a palavra de Deus diz aqui nesse texto bíblico. Preste bem atenção aí. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Espero que vocês tenham encontrado. Diz assim a palavra de Deus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de quem? Do diabo. A palavra dinamis, a palavra dinamite, vem justamente dessa palavra, né? Dinamis, né? E qual o objetivo do dinamite? Destruir, logicamente. Está entendendo agora? Por isso que Jesus se manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. E a questão é, quais são as obras do diabo que Jesus precisa destruir em tua vida? Será que é o vício? Será que é a pornografia? Será que é a mentira? Será que é a desonestidade? Eu não sei, eu não conheço. Mas o fato é, o que eu sei é que Jesus tem poder para destruir as obras do diabo na tua vida. Porque Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus é o poder de Deus para a salvação. E se você passar a crer nele, ele pode te salvar. Se você passar a confiar nele, ele pode te salvar. Às vezes a pessoa luta com algum pecado, está ali lutando, não sabe como vencer. Eu vou dizer para você qual é o segredo. Jesus Cristo. Ele é o poder de Deus para te salvar, para te transformar, para mudar a sua vida. No livro de Lucas, Jesus se encontrando com Zaqueu, né, no capítulo 19, verso 10, e no final as pessoas ficavam ali, mas ele está comendo com pecadores e tal, e Jesus diz, olha, eu vim salvar o Filho do Homem, veio buscar e salvar o perdido. Não é esse foi o objetivo da vinda de Cristo, destruir as obras do diabo, salvar o perdido. Quem é o perdido? Quem é o perdido? Eu, você, a humanidade necessita e carece de salvação. De salvação. E é interessante também no livro de João, no capítulo 10, que Jesus ele veio também para dar a vida, vida em abundância. Ou, em outras palavras, vida eterna. Vida eterna. Então, queridos, isso mostra, em primeira instância, que nós necessitamos de salvação. E essa salvação, ela só pode ser obtida por meio da maravilhosa graça de Jesus Cristo. Por meio dessa maravilhosa graça. Agora, a questão é, essa graça de Jesus Cristo, quando ela nos alcança, ela também nos transforma. Ela também causa mudança em nossa vida. Por isso que nós agora precisamos corresponder a essa graça. Precisamos dar uma resposta a essa graça. E quando a graça de Deus alcança, ela muda a vida do ser humano.
É interessante isso, porque o apóstolo Paulo, que deu a definição do que é o Evangelho, ele vai falar uma coisa muito interessante aqui, no livro de 1 Timóteo. Eu quero que você acompanhe comigo aqui, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 em diante. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 em diante, diz assim a palavra de Deus. A mim, no outro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, digna de aceitação, de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo quantos hão de crer nele para a vida eterna. Olha aí quem era Paulo, blasfemo, perseguidor, né? Perseguia a igreja, assolava a igreja, mas um dia ele teve um encontro com o Evangelho. Um dia ele teve um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E quando ele teve esse encontro com Jesus, a graça maravilhosa de Cristo fez o quê? Transformou a vida de Saulo. E ficou conhecido, logicamente, como o apóstolo Paulo. E ele falou, olha, essa graça me alcançou para que eu pudesse servir de modelo para outros. Então, Paulo tinha em sua mente o senso de pregar sobre esse evangelho. O senso na sua mente de falar desse evangelho que é Cristo Jesus. E um dia, lá nas suas cartas aos Coríntios, ele falou assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não falar desse evangelho. Queridos, eu e você somos devedores dessa graça maravilhosa. Por isso que eu e você precisamos, mais que nunca, se despertar. Para quê? Para pregar o evangelho. Para falar de Cristo para as pessoas. Para anunciar a Jesus, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. No livro de Mateus, no capítulo 24, verso 14, Jesus falou assim, e será pregado este evangelho, o reino para todo mundo. E aí vai acontecer o quê? Então virá o fim. Virá o fim. Então, queridos, mais que nunca, no tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo do fim, né? As datas já se cumpriram, nós estamos vivendo nesse tempo. Por isso eu e você temos a obrigação, porque somos devedores da graça de Deus, de proclamar o evangelho, pregar o evangelho. Para quê? Para que possa vir logo o fim, para que Jesus possa voltar logo. Então, João, no capítulo 14 de Apocalipse, vê um mensageiro voando. E voar é símbolo de pressa, pregando o evangelho a todas as pessoas, nação, tribo, língua e povo. Pregando essa mensagem de salvação, dizendo, olha, Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador. Então, queridos, eu e você precisamos, mais que nunca, tomar uma decisão. A decisão de pregar o evangelho. A decisão de falar de Cristo. Sendo assim, quero concluir aqui essa reflexão com vocês, dessa primeira característica da mensagem angélica, que é a seguinte. Temos aqui duas coisas fundamentais na primeira característica.
Primeira dela, primeira característica, nós somos salvos unicamente pela graça de Jesus Cristo. Unicamente pela graça. Somente a graça tem poder de salvar você. Somente a graça tem poder de mudar a sua vida. Somente o Evangelho de Jesus tem poder de transformar você. Por isso, João, no capítulo 1, 1 João, capítulo 5, verso 12, diz que aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Agora, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Porque a vida eterna, querido, está em quem? Em Jesus Cristo. A vida eterna está em Cristo. Por isso, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Eu não sei se estou falando para alguém nesta madrugada aqui, que é possível que esteja longe de Jesus Cristo. Ou é possível que ainda não o aceitou em seu coração. Por isso, hoje, você tem a oportunidade de quê? De aceitar a Cristo. Hoje você tem a oportunidade de quê? De reafirmar o seu compromisso com Jesus. Deixar que essa graça maravilhosa possa alcançar a sua vida, possa mudar o seu coração, possa lhe transformar. Segundo, ao sermos transformados por essa graça, ao essa graça nos alcançar, precisamos, queridos, retribuir a este imenso amor, a este grande amor. Retribuir como? Falando de Jesus para as outras pessoas. Falando de Cristo para as outras pessoas. Você tem a oportunidade, o privilégio de pregar sobre Jesus. No seu vizinho, no seu trabalho, na faculdade, na escola, no mercado, aonde você for, você tem a oportunidade, o privilégio de pregar este evangelho que é Cristo Jesus. Por isso, nesta madrugada, quero fazer um apelo ao seu coração, para que você hoje reafirme o seu compromisso com Cristo, para que você hoje o aceite novamente. Nós precisamos aceitar a Cristo todos os dias em nossa vida. Às vezes a gente acha, né? Não, já aceitei um dia. A gente precisa aceitar todos os dias. Hoje você tem a oportunidade de reafirmar o seu compromisso com Jesus Cristo, de o aceitá-lo, de falar: Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor e quero receber essa graça maravilhosa em minha vida mais uma vez, para que ela possa transformar a minha vida, para que ela possa me mudar, me transformar a cada dia. E em resposta a isso, em consequência a isso, eu quero também transmitir este evangelho do Senhor para as outras pessoas. Se assim você deseja, eu quero convidar você agora a fazer uma oração. E nessa oração você possa entregar por completo a Deus. Vamos orar então. Querido Deus, obrigado, Senhor Jesus, pela tua imensa graça. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua imensa misericórdia em nós. Obrigado porque o Senhor desceu do céu como ser humano para morrer em nosso favor, para morrer em nosso lugar, para que assim pudéssemos, Senhor Deus, ter a oportunidade de ser salvo, a oportunidade de ser salvo pela tua graça maravilhosa. Por isso, Senhor Jesus, nesta manhã, madrugada aqui, diante da tua presença, do teu trono de graça, nós queremos te dizer que aceitamos, Senhor, mais uma vez, como Senhor e Salvador da nossa vida. Não só isso, bondoso Deus, mas queremos também pedir que o Senhor nos ajude a pregar o Evangelho, a falar o teu amor, a anunciar as boas novas. Por favor, Senhor Jesus, vem nos ajudar a viver a tua vontade para nós. Abençoe a nossa fé, a nossa confiança em ti. Abençoe cada família que está aqui, Senhor. Nós te pedimos isso e nós agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.